Olá, meninos! Vamos à nossa aula de matemática de hoje. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo da equação do segundo grau. Vamos estudar hoje o discriminante delta, tá bom? Nós vimos, gente, na última aula, a forma reduzida de uma equação. Essa aqui, ó. A sua forma reduzida é quando a equação está igual a zero, tá bom? Isso é uma equação do segundo grau. Aí vem desse jeito aqui, ó. O a primeiro vem o valor de ax ao quadrado, depois o bx e depois o c, que é igual a zero. Nós vamos ver hoje o discriminante delta, que é essa formulazinha aqui embaixo, tá bom? Vamos lá. Equação do segundo grau. Gente, quando a equação está nesse formato, nós dizemos que a equação está na sua forma reduzida, tá bom? Ó, e a formazinha geral de uma equação é essa aqui, ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero, tá bom? Vamos lá. Discriminante delta. Gente, ó, o delta é esse triângulozinho aí, tá bom? O nome dele é delta, é uma letra do alfabeto grego. E esse delta ele representa o quê? Um número real. O delta é um valor que nós estamos procurando, tá certo? Ó, discriminante delta. O delta é o discriminante de uma equação do segundo grau. Ele determina como serão as raízes, ou seja, as soluções da equação. Gente, quando nós temos uma equação do segundo grau, nós temos a fórmula para calcular as suas raízes. E o delta é uma dessas fórmulas, tá bom? Nós vamos ver hoje o delta. Na próxima aula, nós vamos ver a forma geral, que já vai ser a forma completa para você encontrar as soluções de uma equação. E é importante nós destacarmos que a solução vai depender muito do delta. É o que nós vamos ver agora. Ó, delta igual a zero. Ó. Se o valor de delta for igual a zero, você vai calcular o delta usando a fórmula. Se o delta for zero, o que vai acontecer com a equação? Aqui diz, ó, se o delta for igual a zero, a equação terá duas raízes iguais. Raízes são as soluções da equação. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Quando você calcular o delta, que vai ter a formulazinha que nós vamos ver, o valor de delta, se for zero, quer dizer o quê? Que a equação vai ter duas raízes iguais, tá bom? Vamos lá. Continuando aí, ó, se delta for maior que zero, ó, se o valor de delta for maior que zero, ou seja, positivo. Gente, o zero é zero. Os números maiores que zeros é o número 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5, infinitos. Ó, se o delta for maior que zero, quer dizer o quê? Que a equação terá, ó, se o valor de delta for maior que zero, ou seja, positivo, se o delta é maior que zero, ele é um número positivo. Então, a equação terá duas raízes diferentes, tá bom? Entenda só, se o delta for igual a zero, a equação terá duas raízes iguais. Se o delta for maior que zero, a equação terá duas raízes diferentes e positivas. Aliás, terá duas raízes diferentes, tá bom? Ó, e se o delta for maior que zero, quer dizer o quê? Que o delta é um número positivo. O delta sendo um número positivo, a equação vai ter duas raízes diferentes. Tá bom? E se o delta for menor que zero quer dizer o quê? Que ele pode ser menos 1, menos 2, menos 10, menos 100, menos 20, sei lá. O delta vai ser o número negativo, tá bom? Se o delta for menor que zero, os números menores que zero são os números negativos, tá bom? Então, se o delta for menor que zero, o que vai acontecer com a equação? Aqui diz, ó. Opa, deixa eu dar aqui. Ó. Se o delta for menor que zero, ou seja, negativo, então a equação não terá solução. Ou seja, gente, se eu calcular o delta, digamos que o delta der menos 5, o delta é um número negativo. E aí, vai ter solução? Não vai ter. Tá bom? Então, sempre que o valor de delta for negativo, a equação não terá solução. Entenda, tá bom? Aí, tia, o delta deu menos 50.
Deu menos 50, então a equação não terá solução. Toda vez que o delta for um número negativo, a equação não terá solução, tá bom? Fórmula para encontrar o valor de delta. Gente, a fórmula é essa aqui. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, onde A, B e C são os coeficientes da equação do segundo grau. Gente, ó, tá aqui a formulazinha geral de uma equação, ó. O A é quem está antes do x ao quadrado, o B é quem está antes do x que não é ao quadrado e o C é o número sozinho, ou seja, o termo independente. Tá bom? Então, se você tem uma equação do segundo grau reduzida, que é nesse caso aí, você pode calcular o valor do delta usando essa fórmula, tá certo? E vamos para os exemplos. Ó, resolvendo o discriminante delta. Calcule o discriminante de cada equação e identifique como serão as raízes. Nós vamos calcular o delta e vamos dizer se vai dar para resolver, porque se o delta for zero, a equação terá duas raízes iguais. Se o delta for maior que zero, a equação terá duas raízes diferentes. E se o delta for menor que zero, a equação não terá solução. Tá bom? Vamos calcular o delta. Gente, está aqui a equaçãozinha, tá bom? A primeira coisa que você vai ter que fazer é encontrar os coeficientes. O que é isso? São os valores de A, B e C, tá bom? Ó, eu trouxe aqui para vocês a equaçãozinha na sua forma reduzida, a forma geral de uma equação, tá? Aliás, esse aqui é o valor de delta. Não, gente, eu trouxe anteriormente na página, pronto, nessa paginazinha aqui, olha. Ó, eu trouxe aqui, gente, a equação na sua forma reduzida, tá bom? Ó, o valor de A, o valor de B e o valor de C, tá bom? Vamos ver agora quando o A, B e C são números. Ó, uma equação começa aí, ó. Quem é o valor de A? Quem é o valor de B e quem é o valor de C? A primeira coisa, antes de você usar a fórmula do delta, é você encontrar os coeficientes A, B e C. Tá bom? O valor do A, o A é sempre quem está antes do x ao quadrado. O B é quem está antes do x que não é ao quadrado. E o C é o termo independente, ou seja, é o número sozinho, tá bom? Então, vamos encontrar os valores de A, B e C. O A, 3, o B, 6 e o C, 5. Tá certo? Agora, depois que você encontra os valores de A, B e C, nós vamos colocar a formulazinha do delta. Gente, qual é o próximo passo? É você substituir essas letras, ó, você tem várias letras, essas letrinhas por seus valores. Eu já tenho os valores de A, B e C. Pronto, olha. A primeira coisa que você vai fazer, você vai substituir. Repete o delta. Quem é o B? Gente, ó, o B... Quem é? 6. Então, em vez do B, eu vou colocar o 6, tá bom? Então, em vez de B, coloco 6. E esse A ao quadrado que está em cima do B, eu repito. O A ao quadrado eu vou repetir, vai ficar o quê? 6 ao quadrado. Menos 4 eu vou repetir, vezes o A. Gente, quem é o valor de A? 3. Vezes o C. Quem é o C? 5. Então, agora eu vou substituir o A e o C por esses valores, tá bom? Agora, gente, quem é que eu vou resolver? Nós temos aqui, olha, essa potência e essa multiplicação, tá bom? Vamos lá. Resolvendo aí, repito o delta, 6 elevado ao quadrado, que é 6 vezes 6, que é 36. Agora, vou resolver essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Resolvendo essa, ó, vou repetir o sinal de menos, e vou resolver essa multiplicação. 4 vezes 3, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 vai dar quanto? 60, tá bom? Então, resolvendo isso aí, deu 60. Agora, gente, é só você resolver essa subtração. Quanto é que é 36 menos 60? Vai dar o quê? Menos 24. Gente, como o 60 ele é o número maior e o 60 está negativo, então o resultado que eu encontro é negativo. Então, gente, quem é o valor de delta? Menos 24.
E aí o delta, ele é maior que zero? Não, ele é menor que zero. Por quê? Porque o delta é um número negativo. O que é que nós vimos anteriormente? Quando o delta for menor que zero, a equação não terá solução. Porque aqui, gente, eu pedi, ó, calcule o discriminante delta e identifique como serão as raízes, as suas raízes. Ou seja, se o delta é um número negativo, quer dizer o quê? Ó, delta é menor que zero. Se o valor de delta for menor que zero, ou seja, negativo, que é o que eu tenho aqui, a equação não terá solução. Então, gente, se fosse para eu resolver uma equação completa, com a sua formulazinha completa, eu poderia dar continuidade? Não, por quê? Porque o delta ele é menor que zero. Sempre que o delta for menor que zero, a equação não terá solução. Beleza? Vamos a mais exemplos. A primeira coisa sempre são os coeficientes. Toda vez que você for calcular o delta ou mesmo a equação, a primeira coisa é você encontrar os coeficientes, ou seja, os valores de A, B e C. Quem é o valor de A? O A é quem está antes do x ao quadrado. Não tem ninguém, será o quê? Será o número 1. O valor de B é quem está antes do x, que não é ao quadrado, que nesse caso aí será o 5. E o valor de C é o número sozinho, o número que não veio junto com a letra. Que nesse caso aí, quem é? O 6 ou o menos 6? Menos 6. Gente, sempre que tiver um sinal de menos antes do número, você vai ter que colocar. Porque se você não colocar, você vai errar, tá bom? Então, quem é o valor de C? Menos 6. Vamos lá, os valores de A. Aliás, o valor de A não tem ninguém antes do X. Antes do x ao quadrado não tem ninguém. Se não tiver ninguém, é o número 1, tá bom? O valor de B. O B é quem está antes do x, que não é ao quadrado, que nesse caso é o 5. E o C vai ser quem? O menos 6. Nunca esqueça de colocar o sinal de menos. Se tiver um sinal de menos, você tem que colocar, porque senão você erra. Tá bom? E vamos à fórmula. Estou com a formulazinha. Agora, gente, eu vou substituir as letras pelos seus valores. Na fórmula, a primeira coisa que apareceu é a letra B. Quem é o valor de B? 5. Então, em vez do B, eu vou colocar o 5. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? 1. Em vez de A, eu vou colocar 1. E o C, quem é o C? Menos 6. Em vez de C, eu vou colocar menos 6. Vamos lá, substituir as letras pelos seus valores. Repito o delta. B, quem é o B? Quem é o B? 5. Em vez de B, eu coloquei 5. E o A ao quadrado, que está em cima do B, eu repeti, tá bom? Tem que repetir esse A ao quadrado, ok? Menos 4, eu repito. E o A, quem é o valor de A? 1. Vezes o C, quem é o valor de C? Menos 6, ok? O menos 6, gente, ele é negativo, você coloca no parênteses. Sempre que tiver aí uma multiplicação com número negativo, se coloca no parênteses, tá bom? Agora, gente, o que vai dar para eu resolver? Vou resolver essa potência e vou resolver também essa multiplicação, tá bom? 5 ao quadrado eu vou 5 ao quadrado eu vou resolver. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar o quê? 25. Agora, gente, para eu resolver essa multiplicaçãozinha aqui, olha, perceba que aqui nós temos dois sinais de menos. Nós temos um sinal de menos antes do 4 e um sinal de menos antes do 6. Então, se você tem dois sinais de menos e aí é uma multiplicação, primeiro você vai fazer o jogo de sinais. Ó, menos com menos vai dar o quê? Mais. Gente, na letra A eu só fiz repetir o sinal de menos porque eu só tinha um sinal de menos. Nesse caso aqui eu estou com dois sinais de menos. Eu estou com um sinal de menos antes do 4 e eu estou com um sinal de menos, um sinal de menos antes do 4 e um sinal de menos antes do 16, tá bom? Então, gente, o que eu faço? O jogo de sinais, menos com menos, mais. Agora, resolvendo a multiplicação aí, ó. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 6, 24. Ok? Agora, gente, é só você somar. Vamos somar isso aqui, ó. Quanto é que é? 25 mais 24. Somando vai dar o quê? Dá 49. E aí, gente, o que eu posso dizer? O discriminante delta é 49. 49 é um número positivo, não? Ele é maior que zero.
49 ele é maior que zero. Então, 49 sendo maior que zero, ou seja, um número positivo, a equação terá o quê? Duas raízes diferentes. Sempre que o delta for maior que zero, ou seja, positivo, a equação terá duas raízes diferentes, tá bom? E vamos à letra C. Na letra C, gente, a primeira coisa é os coeficientes. Nunca esqueça, a primeira coisa que você vai fazer em uma equação é encontrar os coeficientes A, B e C. Quem é o A? Quem está antes do x ao quadrado. Não tem ninguém, será o número 1. Quem é o B? Quem está antes do x, que não é ao quadrado, que nesse caso é o menos 6. E quem é o C? É o 9, que é o número sozinho, tá bom? O valor de C, ele não vem acompanhado de letra. É sempre o número sozinho, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa é os coeficientes. O valor de A, não tem o valor de A, será 1. O valor de B, quem é? Menos 6. E o valor de C, 9. Agora, gente, encontrei os valores de A, B e C. Eu vou colocar a formulazinha do delta. Próximo passo, substituir as letras pelos seus valores. O B, quem é o B? Menos 6. Em vez de B, eu vou colocar menos 6. É negativo, eu coloco no parênteses, tá bom? O A ao quadrado eu repeti, menos 4 vezes o A. Quem é o valor de A? 1. Vezes o C. Quem é o C? 9. Então, vai ficar o quê? 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes 9, que é o valor de C. Agora, gente, o que vai dar para eu resolver? Essa potência e essa multiplicação. É isso que eu vou resolver agora, tá bom? Menos 6 elevado ao quadrado vai ser ele duas vezes. Menos com menos. Ó, gente, quando você faz menos 6 vezes menos 6, você vai ter um jogo de sinais no meio, tá bom? Muito cuidado. Ó, menos com menos mais. Ou então você analisa, ó, base negativa. Quem é a base? É negativa. Quem é o expoente? 2. 2 é par. Base negativa e expoente par, resultado positivo. Quanto é que é 6 vezes 6? 36, ok? Então, quem é o resultado aí? 36 positivo. Agora, gente, eu vou resolver essa multiplicaçãozinha aqui no final. Nessa multiplicação, gente, só tem um sinal de menos, o sinal de menos que está antes do 4. Então, o sinal de menos você vai repetir e vai resolver a multiplicação, ó. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 9 vai dar o quê? 36, tá bom? Agora, gente, quanto é que é 36 menos 36? Zero. E aí, gente, quando o discriminante delta é zero, o que acontece? Nós já vimos anteriormente, sempre que o discriminante delta for igual a zero, a equação terá duas raízes iguais, tá bom? Então, sempre que o delta for zero, a equação terá duas raízes iguais, ou seja, os valores da equação vão ser iguais. As duas raízes da equação serão o mesmo número, tá bom? Por quê? Porque o discriminante delta aí é zero. Ok? E vamos lá. A segunda questão aí, gente, ó, o discriminante da equação é... Eu trouxe uma questãozinha aí de marcar um problema. Gente, a primeira coisa que você vai fazer nesta equação são os coeficientes, tá bom? Você vai calcular aí o delta, ele quer saber o discriminante. O que é o discriminante? É o delta. Para eu achar o valor de delta, para eu calcular o delta, a primeira coisa é eu achar os coeficientes toda vez. Você tem uma equação e quer saber o valor do discriminante, você vai usar essa fórmula. A primeira coisa que você deve fazer o que é? São os coeficientes. Antes de você iniciar com a formulazinha, você identifica logo quem são os coeficientes. Quem é o valor de A? O A é quem está antes do x ao quadrado, que nesse caso é o 6. Quem é o valor de B? Ai, tio, o valor de B é quem está antes do x, que não é ao quadrado, mas não tem ninguém. Se não tiver ninguém, será o número 1. Como tem um sinal de menos, será o quê? Será o menos 1, tá bom? Ó, não tem ninguém, é o número 1. Como tem um sinal de menos antes do 1, fica menos 1. Você nunca esqueça do sinal de menos. Ai, tio, o sinal de mais você não colocou. Mas o sinal de mais não é obrigado. Mas o sinal de menos é. E quem é o valor de C? 5 ou menos 5?
menos 5. Se você não colocar o sinal de menos, você vai errar. Gente, ó, me dá pena quando os alunos fazem a equação completa, que a gente vai ver na próxima aula. Se o aluno esquecer o sinal de menos, vai errar tudo, vai fazer um monte de conta e não vai estar certo o resultado. Por quê? Porque ele deixou de colocar o sinal de menos. Então, o conselho que eu dou para vocês, sempre que vier o sinal de menos, não esqueça. Se você esquecer, você vai errar tudo, tá bom? Vamos lá. Ó, quem é o valor de A? O A vai ser quem? 6, tá bom? O B, menos 1 e o C, menos 5. Não posso esquecer os sinais de menos. Agora, gente, agora é só você substituir as letras pelos seus valores, tá bom? Estou com a formulazinha. O B, quem é o valor de B? Aliás, o B, quem é o valor de B? Menos 1. Lembrando que a primeira coisa é você usar a regra, tá bom? A formulazinha. O primeiro que vem é o B. Quem é o B? Menos 1. Aí o A ao quadrado você repete. Olha que eu coloquei o menos 1 no parênteses. Por quê? Porque ele é negativo, tá bom? O menos 4 eu repeti. Vezes o C. Quem é o C? Aliás, vezes o A é 4 vezes o A. Quem é o A? 6, tá bom? Vezes o C, quem é o C? Menos 5. É negativo também, coloquei no parênteses, ok? Agora, gente, quem é que vai dar para eu resolver? Eu vou resolver essa potência e essa multiplicação. Menos 1 elevado ao quadrado. Gente, base negativa, ó, a base é negativa, tem um sinal de menos. E o expoente é 2, 2 é par. Então, base negativa e expoente par, resultado positivo. Então, menos 1 elevado ao quadrado é menos 1. Sempre que a base for 1, o resultado é 1, tá bom? Agora, gente, resolvendo aqui essa multiplicação, nós vamos ter dois sinais de menos. O que está antes do 4 e o que está antes do 5. Então, se aí é uma multiplicação, a primeira coisa é eu fazer o jogo de sinais. Menos com menos, mais... Aí eu vou multiplicar. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 5. E aí, gente, quanto é que é 24 vezes 5? 120. Repete o delta e soma. 1 mais 120 vai dar o quê? 121. Então, quem é o valor do discriminante delta aí, gente? 121. A opção correta quem é? A letra B. Gente, a nossa aula de hoje é isso, tá bom? Vá agora na sua atividade, resolva. Que você não conseguir entender, você me procura no privado, tá bom? E boa sorte na atividadezinha.